Joia. Ok. Gil, por favor, abra seu microfone e aí você pode iniciar com uma palavra de oração e depois está com o Marquinhos. Então vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, que nós chegamos, Deus, na sua presença mais uma vez nesse dia, Deus, agora nessa noite, para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no seio da sua igreja. Quero te pedir, Deus, que o Senhor nos capacite, Deus, para ser melhor, para poder te servir. Nos ajude, Deus, a ter mais fé, Pai. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por estar participando, Pai, desse grupo, Pai, agora. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, Deus, que está participando dessa live, Pai. Que o Senhor possa estar derramando bênção no lar deles, Pai, de cada um. E que o Senhor, Deus, possa estar abençoando, Deus, o irmão que vai ministrar a palavra, Deus, que é o do seu servo Baltazar. Que o Senhor possa estar abençoando esse irmão, Deus, revestindo esse seu servo, Deus, com o seu Santo Espírito, Deus, para que ele possa fazer o melhor para o Senhor, Pai. E que o Senhor também nos capacite, Deus, para assimilar bem, Deus, tudo que ele disser, Deus, e que o Senhor possa, Deus, estar realmente, Deus, no comando de todas as coisas, Pai, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é dono de tudo. Por isso que nós colocamos, Deus, na sua presença, te agradecendo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E nós te agradecemos, meu Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Deus. Boa noite a todos, mais uma vez. É com muita alegria que vamos estar louvando, né? Tirando esse tempo para estar louvando a nosso Deus, aquele que é único, digno de toda a honra e de todo louvor. Eu vou estar compartilhando minha tela, então que os irmãos possam estar acompanhando os louvores. Andam procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Que realmente nossos corações possam estar contentes, amém? Nessa noite. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou.
a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão Baltazar. Amém. Boa noite aí para todos. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade que nós temos de estar juntos e vamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Dentro daquela ideia nossa, da visão panorâmica das Escrituras, queria que a gente pudesse compartilhar um pouco hoje sobre o livro de Êxodo. Semana passada nós falamos um pouco sobre o livro de Gênesis e aí ficou muita coisa para a gente continuar. Mas como o tempo não vai nos permitir, então nós vamos acelerando, vamos só pegando mesmo dentro daquela ideia da visão panorâmica. Eu vou tentar compartilhar com você aí, parece que eu encontrei esse. E aí nós vamos juntos, você vai acompanhando, acho que facilita um pouco mais. Então, uma visão panorâmica das Escrituras, nós estamos hoje com o livro de Êxodo. Acho que aqui a apresentação. Olha só, aí ainda chegou aqui, meus problemas acabaram. Então, o livro de Êxodo, ele inicia, na verdade, dando sequência ao livro de Gênesis. E o livro de Gênesis terminou com as palavras de José, deixando seus irmãos na expectativa de que virá um libertador do Egito. Então, aquela conversa do José com seus irmãos, quando os filhos de Jacó desceram lá para o Egito, foram reconhecidos pelo José, e toda aquela história que você sabe. E aí, o livro de Êxodo, o livro de Gênesis, fecha aí, criando nos irmãos de José uma ardente expectativa de que um libertador viria para o povo de Deus, né? O povo hebreu, que ainda não era escravo ali do Egito, mas que viria a ser, que até enquanto José estava vivo, vivia a escravidão, mas posteriormente começou. Então, termina aí o livro de Gênesis com essas palavras. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Olha que pergunta interessante, José. Os irmãos dele estavam temerosos, claro, desconhecidos sempre causam insegurança. E aí ele fala com eles assim, ó, não temais, eu não estou no lugar de Deus. Vós, na verdade, agora, qual que era o temor deles? O temor deles era de que José pudesse vingar, porque eles o vendeu como escravo lá, né, para aquelas caravanas que passavam, e essas caravanas o vendeu ali como escravo lá para o Egito. Então, eles temiam uma revanche, eles temiam ali alguma coisa que o José pudesse fazer contra eles, dado o tanto que José tornou-se importante lá no Egito. Mas ele respondeu assim, ó, não temais, eu estou no lugar de Deus, quer dizer, a vingança pertence a Deus. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha que interessante. A visão desse homem. Os irmãos dele haviam intentado o mal contra ele, mas ele cria e ele tinha convicção de que Deus havia tornado o mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Em outras palavras, Deus me mandou na frente para a preservação da raça. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos.
assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, os irmãos de José, aqueles mesmos, né, que foram covardes, que o venderam, que mentiu para o pai, aquela história toda que nós já sabemos lá de Gênesis, estavam temerosos, mas o irmão que foi vítima deles consolou o coração. E aí eu tenho entendido que conhecer a Bíblia sem aplicação para nós não passa de mera informação. Como nós não estamos aqui para dar informação, nós estamos aqui para trazer aplicação para a nossa vida, eu logo de início já quero trazer uma aplicação prática para a nossa vida. Os irmãos prejudicaram José. E ele, ao invés de guardar mágoa, ele preferiu cuidar deles, dar-lhes o perdão e entender que a justiça, que o juízo, e tudo que se deve fazer com o ser humano vem do próprio Deus e não de nós mesmos. Essa é a grande lição que eu tiro de José ali para a minha vida. Mas a parte que floresce no livro de Êxodo é o poder de Deus sobre a maior potência da terra naqueles dias. O que mais destaca nesse livro de Êxodo é o poder de Deus sobre os mais poderosos homens daqueles dias. O Egito é o maior império do mundo naqueles dias. Então, cumprirá ali o que o Senhor disse a Abraão. Interessante isso. E aí a gente pode ligar Êxodo como se fosse o cumprimento do que Deus havia prometido em Gênesis. Então, o livro de Êxodo nada mais é do que o cumprimento do que o Pai havia prometido no livro de Gênesis, em especial a Abraão. E aí tem um texto da palavra de Deus que eu quero pedir o Marcos, se tiver com a Bíblia fácil aí, para ler para nós, Marcos. Gênesis capítulo 13, versículo 15. Está aí a apresentação também, você pode ler na tela ou pode abrir a sua Bíblia, como preferir. Beleza, vou estar lendo então. Gênesis 13, 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Então, o livro de Êxodo, que nós estamos entrando nele hoje, vai narrar o cumprimento de Deus das promessas que ele havia feito a Abraão, que estão registradas lá no livro de Gênesis, que nós vimos um pouco dele na semana passada. 2 pontos interessantes do livro de Êxodo: data e nome. Êxodo é um nome grego que significa saída ou retirada. A saída do Egito, a retirada da escravidão, o povo de Deus tornando uma nação. E a gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo aqui hoje. E foi traduzido, né, foi dado pelos tradutores da Septuaginta, lá no século 3 a.C., foi dado esse nome aí, de Êxodo, que é retirada ou saída. E esse nome substituiu o nome hebraico Shamote. Eu posso estar pronunciando errado aí, né, reservadas as proporções. Se alguém souber melhor, depois no comentário pode ajudar aí melhor na pronúncia. E esse Shemote significa nomes, ou os nomes dos filhos de Jacó. A gente não vai ler agora, mas você vai encontrar em Êxodo capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Agora, um ponto também que é interessante, Êxodo é o nome que deixa bem claro, isso é importante a gente entender isso, que não é um outro livro, mas é a continuidade do que está em Gênesis. Então, Êxodo é o cumprimento, é a continuidade do que está registrado em Gênesis. Então, em Gênesis tem o registro, e aí, em especial, da promessa de Deus de constituir de Abraão uma grande nação. E Êxodo é a continuidade do que foi prometido em Gênesis, ou seja, é a prática do que Deus havia falado lá em Gênesis. Então, Êxodo é o nome que deixa bem claro que ele não é um outro livro, mas é a continuidade do que está em Gênesis. É o cumprimento das promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aquela descendência ali, aquela linhagem. Interessante a gente entender isso bem. Agora, o relato bíblico de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, para a gente falar de data, indica que o êxodo ocorreu por volta de 1445 a.C. Não preciso de pegar esse texto aí agora, eu nem digitalizei, exatamente porque as datas são subjetivas.
Então, tanto a data quanto a contagem das pessoas são assuntos com controvérsias sem fim. Ou seja, sempre a data não é exata. Sempre existirá uma diferença de anos, até 50 anos é considerável, e sempre existirá também um aumento ou vai diminuir no número. E a gente vai trabalhar hoje com a ideia de 3 milhões de hebreus que saíram do Egito. Mas pode ser 2.950.000, 2.970.000, a gente não vai ficar entrando nos detalhes, porque tanto data em história, os historiadores sempre defendem isso, tanto data quanto números não são exatos, não são literais, é por aproximação. É por isso que ninguém tem uma data exata. Por mais estudioso que você seja, você e eu, nós não temos aí uma data exata. Êxodo vai cumprir a outra parte da conversa entre Deus e Abraão, registrada em Gênesis 15:14. Daqui a pouco nós vamos ver. E no contexto de Deus dos impossíveis. O que é maravilhoso nesse livro é que vai relatar ali um Deus que faz o impossível acontecer. Esse é o contexto do registro de Gênesis. Está narrando a conversa de Deus com Abraão, mas registrada dentro de um contexto de que aquele Deus, que Abraão era servo dele, é o Deus dos impossíveis. E ele leva quase 3 milhões de pessoas para o deserto. É coisa de Deus. Você pode imaginar 3 milhões de pessoas levadas para um deserto? Só Deus mesmo, é o Deus do impossível. E qual que é o objetivo? O objetivo de Deus era que aquele povo pudesse adorá-lo ali, está em Êxodo 3:18. Quando ali, sem a interferência de outros povos, eles receberão do céu a sua constituição de uma nação exclusiva de Deus que abençoará todas as famílias da terra. Esse ponto vale destacar. Deus está tirando o povo dele de um país, de uma nação, de uma pátria construída, e leva-os para o deserto para transformá-los numa nação onde do céu eles vão receber a constituição deles e onde eles não vão sofrer influência de um outro povo. Olha o que o seu Deus faz. E no final nós vamos tirar uma aplicação muito profunda dessa parte aqui para a nossa vida. Veja o que o seu Deus faz. Ele tira aproximadamente 3 milhões de pessoas, leva para um deserto, dá ali as suas ordenanças específicas para o seu povo, e ali faz daquele povo uma nação particular sua. Veja o amor, a grandeza e a bondade de Deus. E a gente vai continuar aí com os números para a gente entender melhor isso. Gênesis falou sobre a família de Abraão. Êxodo falará da transformação e a retirada da nação israelita do Egito. Então, o tema central do livro de Gênesis é Deus falando com Abraão, fazendo a promessa e a constituição no futuro da nação. Agora, já Êxodo não. Êxodo é a transformação. Deus transformou aquele povo que era escravo no Egito numa nação autônoma, capaz. É o que Deus fez com você e o que Deus faz comigo. Deus nos tirou do Egito, por assim dizer, simbolicamente, do mundo, e nos transformou num povo seu, num povo de propriedade exclusiva sua. Deus fez de nós uma nação de filhos dele, no meio de uma geração corrupta e pervertida. Deus nos tira para fora do mundo, a igreja, né, para fora, nos tira para fora e faz de nós uma nação específica. Então, tem aí muita paridade, é muito próximo, uma linhazinha muito tênue das duas situações. Tanto o povo de Deus, lá o povo físico, Israel, os descendentes aí de Abraão, quanto nós, que somos descendentes de Abraão por meio de Jesus. Interessante que de 70 almas, mesmo sendo oprimidas, eles multiplicaram tanto ao ponto de causar uma grande preocupação no faraó. Pediu Gil Daci para ler para nós aí, Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Está na tela aí, irmão, por favor. Todas as pessoas, pois, que desceram, que descenderam de Jacó, farão
Foram 70. José, porém, estava no Egito. Deixa eu ler de novo aqui, peraí. Todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Então, todos os descendentes de Jacó eram 70 pessoas. Desses 70, Deus transformou em aproximadamente, o número não é exato, 3 milhões de pessoas, num período de 430 anos. A gente vai entender mais detalhes disso. Alexandre, Êxodo 1:9 aí, por favor, irmão. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Êxodo 1:9. Opa, obrigado, Alexandre. Isso preocupou o grande faraó do Egito. Eles tornaram os escravos, tornaram em número maior do que o povo do Egito, e também tornou mais forte. A Bíblia está dizendo, a Bíblia não mente. Então, o grande imperador, por assim dizer, do mundo, o centro da humanidade naqueles dias, temeu o povo de Deus, porque ele viu, né, o faraó viu, como Deus fez prosperar, como Deus fez crescer o seu povo. E aí ele usou de astúcia, quando os versículos próximos aí vão dizendo isso, vamos usar de astúcia, vamos fazer aquilo, aquela ideia de matar os meninos, deixar as meninas, você já sabe. Mas o que é que levou o faraó a ter esse sentimento? Medo, porque ele viu que o povo de Deus estava tornando numeroso e forte. E aí alguns estudiosos entendem que as pessoas que saíram do Egito eram em torno de 3 milhões, e que chegaram a este número de 400, né, de quase 3 milhões de pessoas. Eles foram extraordinariamente férteis. Deus os abençoou com uma fertilidade sem igual. Claro que hoje é diferente, mas gerar filhos naquela cultura era de extrema importância, de extrema necessidade. Era para povoar, era para formar uma nação. E Deus os fez extremamente férteis. Porque das 70 pessoas que lá chegaram onde? Chegou no Egito, foi lido o texto anteriormente, os 70 descendentes de Jacó, família de Jacó foi lá para o Egito. Dos 70 que chegaram, em 430 anos, então só pode entender, os estudiosos acreditam, que essa fertilidade deles foi divinamente assistida. Foi Deus que os permitiu serem tão férteis. Deus os permitiu crescer de uma maneira tão expressiva assim, nesse lapso temporal. E para nós, 430 anos é muito. Mas, de 70 pessoas chegar a 3 milhões, sendo oprimida, numa vida de escravos, numa vida de muito trabalho, de dura serviço, precisava da intervenção divina. Esse é o Deus que eu e você, o Deus que nós servimos. Interessante que foi a concretização do que o Senhor falou com Abraão e com Sara. Então, quando a gente vê esses 3 milhões fazendo até medo no maior império do mundo, nós vamos lembrar do texto bíblico que o Jaime vai ler para nós aí, Gênesis 18:14. Faça-nos um favor aí, irmão. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Opa! Olha o que Deus fala com Abraão. Acaso para o Senhor, para mim, por um acaso, para mim, tem alguma coisa que é demasiadamente difícil? Quem está te falando sou eu, noutras palavras. É isso que Deus diz para Abraão. Daqui a um ano eu vou voltar. E nesse mesmo tempo eu voltar, a Sara vai ter um filho. E aí nós estamos vendo o cumprimento dessa promessa aí no livro de Êxodo. Que desse filho vieram aqueles 70, e aqueles 70 desceram para o Egito, e lá como escravos, sofrendo a tirania de Faraó, eles multiplicaram em aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, para ele, nada é impossível. Por isso, nós queremos tratá-lo nesse livro de Gênesis, né? Não é estudo, mas nessa nossa reflexão no livro de Êxodo,
nós queremos tratá-lo como o Deus dos impossíveis, porque Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer, aliás, Deus já tem feito um milagre grandíssimo na sua e na minha vida. Deus já nos transformou, Ele nos tirou do mundo, Ele fez de nós novos homens, das nossas irmãs novas mulheres, com caráter diferente, com comportamento diferente, com vida diferente. Então, nada é difícil para o Deus a quem você serve. De fato, nada é impossível ao Senhor, pois Ele cumpre em todos os tempos a sua promessa. E Ele continua cumprindo as promessas dele hoje. Deus tem te abençoado em Jesus. Deus tem te prosperado em Jesus. Deus tem feito de você um grande homem através de Jesus. Então, um exemplo para nós, a improvável vida de um homem que, pelo decreto humano, ele deveria ter nascido morto. E nós já sabemos de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de Moisés. Pelo decreto do tirano imperador egípcio, o faraó do Egito, Moisés deveria ter nascido morto, porque a ordem dele foi essa. Que os meninos, está registrado na palavra de Deus, em Êxodo, que os meninos, quando nascessem, fossem mortos. E as meninas deixassem viver. E aí a gente sabe que as parteiras temeram a Deus, a gente conhece a história, e aí a gente vai entender bem o nascimento e a função e o trabalho aí de Moisés. Por gentileza, agora eu quero pedir a Cláudia, se ainda estiver presente, para ler para nós aí Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16, senão a gente fica muito clube do bolinha, né? Só os homens lendo. Vamos usar as irmãs aí também, por favor. Qual que é a leitura? Êxodo 1, 15 e 16. Está aí no texto, está aí na tela, aí, digitalizado. Ok, vamos lá. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Opa! Olha a decisão do imperador. Olha o medo do grande imperador, do centro do poder mundial. Esse povo está crescendo. Esse povo está multiplicando. O contexto ali é esse. Você conhece a Bíblia, sabe o que eu estou falando. E se acaso eles guerrearem contra nós, eles são mais fortes, mais numerosos, eles vão nos vencer dentro da nossa própria terra. Opa, que inversão de valores. Os escravos vão virar senhores. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos usar de astúcia, é isso que diz lá o texto, com eles. E quando nascer, vocês examinam as parteiras. Examinai. E se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Por que o menino mata? Porque os meninos poderiam incorporar e engrossar o exército dos israelitas e, numa contenda contra o Egito, poderia vencer por causa do número muito maior de soldados. Então, matava os meninos e preservava as meninas. Era a astúcia do imperador. Mas só que o imperador esqueceu que ele estava lutando com o povo de Deus. É assim com você. Às vezes, algum adversário, não estou dizendo de ser humano, mas alguma situação, algum momento que torna adversário da sua vida, esquece que o seu Deus é o Deus dos impossíveis, que nós estamos estudando aí no livro de Êxodo. Então, no momento certo, isso me chamou a atenção de uma maneira assim, incrível. Deus ouve o clamor do seu povo. Sabe, irmão? No momento certo, Deus vai ouvir o seu clamor. E eu não estou fazendo aqui, porque não faço mesmo, não é meu perfil, apologia à política. Mas, dado o momento que nós estamos vivendo, dado a situação do país, é o momento de nós orarmos para as próximas eleições. Eu não estou levantando candidato A, B, C ou D. A ideia não é essa. E nem apologia política. Aliás, eu sou aberto à política. Mas nós, como cristãos, devemos orar a Deus. E diz, até escrevi memento, né? Eu digitei errado. Está na tela aí errado. Memento, é momento. E Deus, no momento certo, Ele ouve o clamor do seu povo. E Deus vai ouvir o seu clamor. Claro que eu exemplifiquei aí com a questão do Brasil.
mas em toda a sua particularidade. Deus ouve o seu clamor. E aí o que acontece? Deus levanta o homem Moisés para libertar o povo dele da escravidão no Egito. E revela a ele, o Moisés, o que iria acontecer. Esse libertar, eu deveria ter posto entre aspas, eu errei aí também de novo, porque, na verdade, quem libertou foi Deus. Moisés foi um instrumento de Deus. Como nós somos instrumento nas mãos de Deus. Porque não tem lugar para orgulho. Alexandre não precisa ficar orgulhoso, nem pode, eu não preciso ficar, Jaime, Gildaci, nenhum dos presentes aí, nenhum das irmãs, nós não podemos ficar orgulhosos, porque nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. E o Moisés aí foi um instrumento de Deus, usado para libertar o povo dele lá da escravidão no Egito. Por favor, aí, deixa eu ver aqui, uma outra senhora aí, Áurea, se estiver presente ainda. Lê para nós aí, Áurea, Êxodo 6:1, está na tela aí. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Ótimo, obrigado. Olha o que Deus fala com Moisés. Agora você vai ver o que vai acontecer com o faraó. Ele vai ver o poder da minha mão. Nesse contexto aí, Moisés já sabia do sofrimento dos hebreus lá na terra do Egito. Moisés já tinha até matado um egípcio lá, escondido o egípcio na areia. E aí um irmão dele, às vezes de onde você menos espera que venha a traição, um dos hebreus foi lá e delatou a ele, que viu ele matando, ameaçou a ele, delatou a ele, teve que fugir. E aí lá no deserto, lá longe, Deus trata com o homem que ele escolheu para ser um instrumento da libertação. Não o homem que ia libertar, porque o homem não liberta ninguém. Essa promessa mentirosa de religiosos aí, que prometem isso, prometem aquilo, é mentira. O homem só é instrumento de Deus. É Deus quem liberta, é Deus quem cura, é Deus quem transforma, é Deus quem faz de nós uma nação, é Deus quem faz de nós um grande homem, uma grande mulher. Então, essa promessa humana ela é enganosa. E aí Deus mostra para o Moisés: o faraó vai ver o que eu vou fazer com a minha mão poderosa. E ele vai deixar o meu povo ir. Ele vai até lançar fora, ele vai querer que esse povo suma logo da presença dele. Porque ele vai perceber e vai sentir o peso da minha mão. E aí, no decorrer do livro, se o tempo nos permitir, nós vamos ver as maravilhas que Deus fez. Os israelitas sempre consideram esse fato como prova do amor de Deus e da proteção de Deus e da aliança do Senhor firmado com os antepassados. Então, é interessante que na mente dos israelitas ficou gravado que esse êxodo, que essa saída, que essa retirada do Egito, quando eles saíram, quando eles deixaram de ser escravos e tornaram uma nação poderosa, uma nação forte, porque os vizinhos dos israelitas temiam eles. Então, eles entendem isso como uma expressão da graça, do amor e da aliança de Deus. E eu quero, de novo, trazer uma aplicação para a nossa vida. Nós consideramos a expressão da graça, a expressão do amor e a expressão da bondade de Deus no que Deus fez em nossas vidas. Diz a Bíblia, daqui a pouco nós vamos ver o texto, que Ele, Deus, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, isto é uma prova da graça e da aliança de Deus conosco. Assim como os israelitas têm, no êxodo, na saída da escravidão, o símbolo da graça e da proteção de Deus, nós temos em Cristo, na saída do mundo para a igreja, para o reino do Filho do amor, nós temos a expressão da graça e da proteção de Deus. Então, aí tem uma similaridade muito interessante para a gente entender. E aí nós pegamos duas maneiras, dois pontos aí que correspondem antes que a gente conclua o nosso assunto de hoje. Deus elaborou leis que os guiaram. Olha que interessante aí. Deus elaborou leis que os guiaram e transformou a realidade deles. Então, era um amontoado de povo, não era uma nação, eram escravos. Deus os tirou, transportou-os pelo deserto e fez deles uma nação
com lei específica, com uma cultura própria, com todos os valores próprios de um povo, de um amontoado, de um aglomerado de pessoas, assim como nós. Nós éramos um aglomerado de pessoas, só somos mais um na multidão. Nos 210 milhões de brasileiros, nós só somos mais um. Somos anônimos, somos desconhecidos, só somos mais um. Mas aí Deus vai lá e nos tira e nos dá uma legislação específica, nos dá um amor diferente, nos dá um comportamento diferente e faz de nós um povo totalmente diferente do que éramos. E aí eu estou vendo aí a paridade na graça e na bondade de Deus, tudo para com os israelitas e para conosco. Letra A, desse primeiro ponto aí. Não são mais escravos, como nós não somos mais escravos do pecado. O Novo Testamento registra isso muito bem. São uma nação. Nós somos uma nação de Deus. 1 Pedro 2,9. Daqui a pouco nós vamos ler o texto. Letra B. Saberão os hebreus que são um povo cuidado, amado e direcionado pelo Deus vivo que os tirou poderosamente do Egito. Nós sabemos. Você sabe disso. Você tem convicção disso. Que você é cuidado por Deus. Se você discorda, na abertura que o Alexandre liberar os microfones, você pode falar. Mas você é cuidado por Deus. Você é amado por Deus. Você é direcionado pelo Deus vivo, que te tirou do império das trevas e te transportou. Deus tirou os hebreus do Egito. Deus tirou você do império das trevas. Deus deu uma terra, uma pátria para eles, Canaã. Deus deu para você a igreja, que é a antessala do céu. Então, do mesmo jeito que Deus fez maravilhas na vida dos hebreus, Deus faz maravilha em nossas vidas. Aplicação pessoal, que nós vamos concluir. E aí, eu já falei isso anteriormente, que estudo sem aplicação não passa de mera informação. Nós somos o povo de Deus. Somos o povo de Deus. Para dar empate, aí mais uma senhora, Elaine. 1 Pedro 2,9, por gentileza. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Elaine. Deus, pela caneta do apóstolo Pedro, que o Espírito Santo inspirou, está falando para você, que é igreja. Você agora é uma raça eleita. Você é um sacerdote real. Você faz parte de uma nação separada. Santo é separado. Nossa cultura colocou sobre nós que santo é aquela imagem de escultura. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade de falar assim, ó, a Elaine é santa, ó, o Alexandre é santo, o Baltazar é santo, aí ele é santo. Por quê? Porque a nossa mente reflete aquela imagem de escultura quase perfeita, adorável. A palavra não é isso. Santo é separado. Quer dizer perfeito, quer dizer que não é. Santo é separado. Então, nós somos santos. Então, Deus fez de nós uma nação santa, uma nação separada. Um povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos o povo de Deus. Não somos melhores do que ninguém, mas somos o povo de Deus, com um objetivo, e a gente já sabe. Então, assim como os israelitas era o povo de Deus, nós hoje somos também o povo de Deus. O Senhor elaborou leis e ensinamentos específicos para nós, o seu povo. E aí vamos voltar, pedir o Alexandre para ler novamente, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Obrigado, Alexandre. O povo hebreu tinha uma legislação, tinha um ordenamento, tinha um mandamento específico. Nós temos uma legislação, nós temos um ordenamento também específico. E Jesus está falando, ó, dou para vocês um novo mandamento. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amo. Então, é uma prova clara de que nós somos realmente o povo de Deus. E para a gente fechar, eu vou ler um texto longo aqui, mas esse texto me prendeu muito, mas muito mesmo a atenção quando eu estava preparando o assunto. Efésios 2, muito conhecido nosso, mas vale a pena a gente ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o grande amor que ele amou o povo dele, o grande amor com que ele amou Abraão, Isaque e Jacó, ele nos amou do mesmo jeito. E estavam eles escravos no Egito, e estando nós mortos nos nossos delitos,
ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus tirou o povo dele lá do Egito e deu uma vida de boa qualidade, onde manava leite e mel. É assim que diz a palavra de Deus. Lá na Canaã, Deus nos tirou do império das trevas e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que nós estamos sentados nessa antessala do que é celestial? Para nós mostrarmos a riqueza da graça e a bondade de Deus para conosco. Então, na verdade, a igreja existe para mostrar a grandeza, a riqueza da graça de Deus para com o ser humano. Esse é o seu papel como igreja. Esse é o seu papel como povo exclusivo e peculiar de Deus. Mostrar a riqueza e a graça de Deus em Cristo Jesus para os outros. Porque pela graça, pelo favor sem merecimento, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, não é bondade particular de nenhum de nós, para que a gente não fique orgulhoso. Porque já não depende de nós. E a gente, às vezes, já é meio orgulhoso, já luta com esse problema. Agora, imagina se nós fôssemos salvos por justiça própria ou pela meritocracia. Ninguém ia nos tolerar pelo nosso orgulho e pela altivez. Então, Deus deixa bem claro que nós somos salvos pela graça para não termos orgulho. Interessante a gente pensar nisso. A escolha está conosco, está com você em particular e está comigo. Vamos sair do Egito e caminhar para a Canaã celestial ou vamos continuar no Egito? Escolha é nossa. Deus mandou, Deus levantou um homem para tirar. Deus mandou Jesus para nos tirar do Egito. E nós escolhemos aí o que vamos fazer. Então, que o Senhor te abençoe e a palavra está aí na sequência natural. Deus te abençoe. Amém, irmão. Deus continue te abençoando. Foi muito bom. E então vamos estar louvando com mais 2 cânticos. E logo após eu passo a palavra para o nosso irmão Ricardo, vai estar fazendo a oração final. Compartilhando minha tela com vocês aí. Louvemos. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor.
permanecei no meu amor. Agora eu passo a palavra ao irmão Ricardo. Antes do Ricardo, Marquinhos, Aham, eu só vou fazer sim. a leitura dos pedidos de oração. Eu vou estar Ah, lendo tá. aqui os pedidos de oração dos irmãos que postaram no Facebook. Você que está aqui ao vivo com a gente na sala, se você tiver algum pedido de oração, você pode estar anotando no chat, que em seguida eu vou estar lendo, tá? Vamos lá. Primeiro, agradecer a Eliane, a Vanessa, a Vanessa Diniz, o Daniel Douglas e o Ronaldo Xavier, que estavam acompanhando pelo Facebook. Aqui, ó, pedido de oração da Eliane. Oração pelo filho da nossa irmã Cleonice, que internou hoje por estar com Covid e possível quadro de pneumonia. Então, vamos estar orando por ele. É Marlon, não é isso? Eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é Marlon, o nome do filho da Isso. Cleonice. Isso, né, Marquinhos? É Obrigado. Marlon mesmo. Joia. Nós também tivemos aqui o pedido de oração do Daniel Douglas. Boa noite a todos. Peço oração para que Deus nos ajude a ter coragem e deixar que Ele faça a vontade dEle, para podermos viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Senhor, nos ajude. A Eliane colocou aqui também, só gratidão a Deus por este imenso amor à vida de cada um de nós e por fazer parte desse corpo de Cristo. O Daniel, ele também aqui agradece, né? Obrigado mais uma vez, Baltazar, pelo excelente estudo. Deus abençoe cada irmão. Então, assim, esses são os pedidos aqui no Facebook. Deixa eu estar lendo agora os pedidos aqui do nosso chat. Então, o primeiro pedido aqui é da Ariane. Peço oração por minha mãe, Lourdes, que está com infecção de urina e muito resistente a ir ao médico. Está deprimida e agradece. Obrigado. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a dona Lourdes. Tá. Joia. Os pedidos aqui do chat são esses. Aqui, joia. A Ieda cumprimentando aqui o Jorge. Jorge, seja bem-vindo no nosso meio. E você e os outros irmãos que eu não cumprimentei. Que Deus te abençoe. E a Cláudia, ela coloca, obrigado, Baltazar, pela mensagem, pelo compartilhamento de mensagem tão importante. Realmente. Que Deus te abençoe, viu, Bal? Foi muito bom. Tem mais? Aqui, chegou aqui agora, joia. Maria Antônia, de Betim. Que Deus te abençoe, Maria Antônia. Agradeço pela graça de Deus sobre a minha vida e que eu consiga demonstrar ao meu próximo essa mesma graça e começar em minha casa. Amém. É um desafio para todos nós, né? Que nós possamos realmente demonstrar esse amor de Cristo através das nossas vidas. E joia. Ricardo, a palavra está com você, meu irmão, e depois eu só faço o fechamento aqui do Facebook e a gente abre os microfones. Ok. Amém, né? Família de Deus, né? Vamos orar a Deus, inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos para falar com Deus. Deus maravilhoso, poderoso, louvado, Pai exaltado e glorificado seja sempre. Deus amado, único digno de louvor e de adoração. Pai amado, antes mesmo que nosso irmão Alexandre lesse os pedidos, o Senhor já sabia de todos eles, Pai. O Senhor já sabe de todos os nossos anseios, de todos os nossos pedidos, Pai. Mas mesmo assim, Pai, por sermos dependentes de Ti, Pai, nós temos essa necessidade, temos, Pai, que pedir a Ti, Pai, porque é o único que devemos socorrer, Pai. É somente a Ti, Pai. Pai amado, que o Senhor olhe para o Marlon, Pai, que o Senhor esteja com a Tua poderosa mão, restaurando a saúde dele. Assim, Pai, com todos que estão acometidos dessa doença, Pai, da Covid, que o Senhor restabeleça a saúde de todos, Pai, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor também, Pai, esteja com a Tua poderosa mão sobre a mãe da Ariane, Pai, restaurando também a saúde dela, Pai. O Senhor, Pai, que é o médico dos médicos, Pai. Então, confiamos em Ti, no Teu poder, Pai, e a Tua vontade sendo feita na vida de cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por sermos Teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor,
por termos o Senhor em nossas vidas, em nossos corações, e que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medida na vida de cada um dos irmãos, Pai. Abençoe a todos, Pai, abençoe os que também não puderam estar ouvindo a Tua palavra maravilhosa, Pai, trazida pelo nosso irmão Baltazar, Pai, palavra sempre abençoadora em nossas vidas, Pai. Busquemos a Ti sempre, mais e mais, sempre e somente a Ti. Que tenhamos uma noite, Pai, tranquila, uma noite de descanso, uma noite confiando em Ti, no Teu poder, confiando na Tua poderosa mão sobre todos nós e louvando, adorando a Ti, Pai. Somos nação eleita, Pai, nação santa, eleita. Somos, Pai, o povo abençoado por Ti, Pai. Graças Te damos por isso. E é no santo nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E na consolação do Espírito Santo. Glórias Te damos, graças Te damos. Obrigado, Pai. Amém, amém, Senhor. E amém. Amém. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos irmãos que participaram pelo Facebook, como eu já falei, e queria agradecer também aos irmãos que irão assistir pelo YouTube. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Queria agradecer a cada um que esteve aqui nessa sala hoje, que Deus realmente possa te abençoar. Tá? E agora os microfones estão liberados, meus irmãos.